Gustavo, muito obrigado por estar aqui. Eu não tenho palavras para poder conversar contigo agora, gravando. A gente já conversa há tanto tempo, há tantos anos. A gente já se encontrou em todos os lugares do planeta, e em várias situações diferentes. E agora eu queria conversar com o Gustavo, que não necessariamente é esse grande homem na frente ou por trás da Gamescom, mas sim com o Gustavo, o cara que eu conheço que é do cinema também, que é um cara que começou uma carreira há bastante tempo atrás. O que tu tem pra me contar? Tu já tem uma relação com os games desde o início, ou tu começou em outras áreas e daí migrou pros games? Eu tenho uma relação com os games como qualquer pessoa da minha geração. Tipo, acho que foi a primeira geração com Atari na mão, assim, né? Então, pra gente, game já é parte da vida, né? Assim, então, mas eu nunca, profissionalmente, não foi a carreira que eu escolhi, assim, como um criador, né? Eu fui parar nos games por uma série de circunstâncias, assim. Tu disseste que tu começaste no mercado nos games como todo mundo, jogando videogame? Acredito que sim, né? Acho que tem um lado... E não é todo mundo da nossa geração também que jogou o jogo, né? Não, porque eu vejo colegas da minha idade que ou jogaram e fingiram que não, né? Porque... não é isso, porque, tipo... Na turma do cinema tem um preconceito, né, assim, em relação a game. Hoje em dia acho que tá melhorando, né? O pessoal tá mudando de ideia, mas... É interessante tu dizer essa questão que existe um preconceito, porque eu já notei, eu fui em alguns eventos de cinema e de animação e coisas do gênero, e realmente tem um sentimento engraçado, mas parece que tu disseste um preconceito, mas é mais aqui. Quando tu diz que tu é do mercado de games lá fora, o pessoal te abraça mais. Ou tu tem uma impressão diferente? Mas acho que é que você frequenta os mercados de game, né? Não, tô falando de uma Kid Screen, por exemplo. Kid Screen é um evento de animação para crianças. E entrega de verdade. Produto. É que a animação é o primo próximo, né? Sim. Quando eu falo cinema, eu falo live action mesmo. O pessoal de live action acha... A animação já é tolerável, é simpático. Game é tipo, não é de verdade, entendeu? É um pouco o sentimento geral das pessoas que fazem cinema. Não todas, né? Mesmo porque tem muita troca, né? Muita gente que veio da indústria de cinema e que tá na indústria de games, enfim. Sim. Mas assim, um sentimento meio geral, principalmente do cinema de autor, né? Que é onde... daí é uma coisa muito específica. Que daí só se tu filma com película 38mm... Isso já passou. Mas já teve isso. Já teve. Que só faz cinema quem faz com película. A minha produtora de cinema, inclusive, chama Beats Filmes, né? Então, eu sou da época digital, então eu peguei a transição. Eu só fiz 2 filmes em película só, e o resto... Tudo digital. Tudo digital, e eu peguei a época da transição mesmo, assim, de tecnologia, quando não tinha câmeras nem parecidas com isso aqui, né? Tipo, era mini DV, era tinha que colocar um disquete. E aí depois a gente tinha que converter para película e tal. Mas o primeiro filme que eu fiz, a primeira parte do filme, a gente montou em moviola ainda. Moviola. Explica pra quem não conhece o que é uma moviola. Moviola é uma máquina pra montar filme em película. Então é tipo, parece um gravador gigante assim. E você tem controle pra ir pra frente e pra trás, e você corta com tesoura, navalha e tal, e vai pendurando os pedaços de filme. Aí você coloca um som magnético pra conseguir ouvir o som, você tem que sincronizar. Um puta trabalho da porra. Mas é linda, é uma máquina linda, assim. Não, posso imaginar. Normalmente as placas, as máquinas mais vintage são mais interessantes, né? Absolutamente mecânica, né? Exato. Assim. E o que eu acho mais legal de todas essas tecnologias é que normalmente elas são descontinuadas na época que elas chegaram, tipo, no top, que elas, né, tão incríveis. A própria película, as emulsões que começaram a soltar quando veio toda a revolução digital eram incríveis, assim, tipo... Mas já não era uma coisa tão prática, né, do ponto de vista de produção. Qual foi o primeiro filme que tu trabalhaste? Se chamava Cronicamente Inviável. É um filme de um diretor que se chama Sérgio Bianchi. Eu entrei para fazer o roteiro do filme. Assim, entrei meio de estagiário, assim. Entrei, tipo, comprando jornal, né? carregando café. Carregando caixa, desproduzindo o filme anterior com a promessa de um dia
tentar ajudar no roteiro e tal, e acabei escrevendo o roteiro não sozinho, com outras pessoas, mas esse foi o primeiro filme, e aí também foi um filme que parou várias vezes a produção, e eu tinha 22, 21 anos. Eu ia perguntar que ano era isso, mas agora tu entregou a idade, não sei se pode fazer esse tipo de coisa. Pode, claro, era 93... Caramba. 94, então eu tinha 21 anos. Sim. Eu sou de 73, como todo mundo pode descobrir pela conta. E aí, foi um filme que a produção parou várias vezes, vários produtores saíram, daí o diretor, um diretor bem peculiar, né? Um cara que eu considero um dos meus mestres, assim. Sim. Ele é loucão, mas é um cara bom, muito criativo, assim, e que fez vários filmes importantes. Ele falou, ninguém vai produzir. Eu falei, eu produzo. Eu produzo. Não tem problema, não. Produção executiva é comigo. Convicção absoluta. Aí que eu virei produtor de filme. Assim que eu comecei com produção. Isso é muito interessante, porque a produção... Às vezes as pessoas veem a produção lá fora, né? O cara que coloca o dinheiro, né? Mas tem uma produção executiva que é o cara que literalmente carrega a caixa, né? Que vai lá e acerta e coloca todas as coisas dentro do cenário. Tem um monte de gente, né, trabalhando. Então, na verdade, você tem que meio que coordenar todo mundo e, dependendo do tamanho da produção, carregar a caixa também, né? Assim, tipo, sim. Durante muitos períodos da minha vida me perguntavam, mas o que você faz exatamente? É mais fácil eu falar o que eu não fazia. Olha, tendo uma câmera e um microfone, o resto tudo eu faço. Alguém acerta a distância e onde fica o boom, o microfone lá em cima e tá tudo certo. Eu particularmente não gosto muito de set de filmagem, né? Eu acho que... Gosta de externa? Não, eu não gosto, tanto faz ser interna, externa, eu não gosto da vibe do set, assim. Entendi. Porque é um tipo de adrenalina não bom, as pessoas ficam confusas, desfocadas, eu acho... Que interessante. Um ambiente não muito produtivo, assim. Por que será? Vamos ver se a gente consegue entender o que acontece na cabeça das pessoas. Porque set de filmagem, normalmente, me parece uma coisa assim... Poxa, tu tem um planejamento. Eu imagino que pro ator seja um saco, porque o ator, normalmente, pra quem não sabe, o ator fica... 90% do trabalho dele é ficar sentado esperando, né? Mas pra fazer o set e colocar tudo no lugar, a luz e tudo mais, isso... Aonde que tá o estresse exatamente? Um atrapalha o outro? A luz atrapalha o áudio? É porque é uma ação que tem um tempo delimitado. Sim. E tudo ali custa muito dinheiro. Sim. Então, muitas vezes se instala uma atmosfera de nervosismo completamente contraproducente. Então, você começa a ter muitas pessoas fazendo coisas que não fazem nenhum sentido. É como o ser humano normalmente se comporta quando está um ambiente de estresse excessivo. Sim. E o estresse excessivo passa por todos, né? Então, assim... não estou dizendo que todos os sets são assim. Não, entendo. Só 97%. Pior caso. Eu tô entendendo que é só o pior caso do cenário de um filme específico que alguém já trabalhou. Sabe que o algoritmo tá de olho em ti, né? E se tu não curtir, compartilhar, comentar, ele vai começar a achar que você gosta de conteúdos ruins e vai te recomendar uns vídeos bem duvidosos. Então é melhor ir lá e assistir o vídeo inteiro, só pra garantir.